Leitura do livro Mulheres da Bíblia, suas histórias e legados, Antigo Testamento. Ruth, parte 2. Uma mulher resiliente, determinada a seguir o verdadeiro Deus, a qual obteve o privilégio de fazer parte da genealogia de Jesus. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Ruth, capítulo 4, versículo 15. No capítulo anterior, na primeira parte da vida de Ruth, vimos que ela estava em uma condição muito negativa, mas escolheu o povo e o Deus de Noemi. Deixou tudo para trás e foi para uma terra estranha, enfrentando o desconhecido. Nesta segunda parte, abordaremos sua experiência ao chegar a Belém. Talvez Ruth estivesse temerosa com o que encontraria pela frente. Afinal, seu povo era rejeitado por Deus e ela não tinha noção da reação dos israelitas ao vê-la no meio deles. Era uma situação complicada. Apesar de tudo, elas chegaram a Belém em boa hora, o princípio da colheita da cevada. Ruth, então, tomou a iniciativa de buscar sustento para as duas. Ela não tinha muitas alternativas, mas, segundo a lei dos israelitas, poderia rebuscar, isto é, colher as espigas que os lavradores deixaram para trás. O Senhor havia estabelecido um preceito em Israel: quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico, capítulo 23, versículo 22. O Senhor abençoaria os filhos de Israel, se deixasse os cantos dos campos e as espigas caídas para o pobre, para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ruth foi para o campo apanhar espigas, atrás daquele que a favorecesse. Ela foi em frente, encarou a colheita, trabalhou de sol a sol, fez o que foi necessário para o bem dela e da sogra. O mais importante é que ela seguiu confiando na providência divina. Pela soberania de Deus, ela foi recolher as espigas que sobraram nos campos de Boaz, proprietário de terra muito rico e influente, que tratava seus trabalhadores com bondade e consideração. Ele era homem honrado e parente do falecido Elimeleque. Que doce amor de Deus e seu agir soberano, já que Ruth era estrangeira, pobre e viúva. Ela chegou no tempo certo, colocou-se em posição de humildade e tomou posse de seu direito, buscando sustento para si e para a sogra, ao sair para rebuscar espigas nos campos de Boaz. Essa experiência nos faz lembrar da mulher cananeia de Mateus 15. Uma mulher pagã que demonstrou muita fé e humildade ao se comparar a um cachorrinho que come das migalhas que cai da mesa dos donos. Não importa qual seja a nossa condição atual ou passada, se estávamos longe de Deus ou sem esperança, o que importa é que hoje somos as eleitas de Deus. Fomos chamadas
à mesa da comunhão, não para comer migalhas, mas para desfrutar as riquezas insondáveis de Cristo. A história de Ruth nos transmite preciosa lição. Ela não colheu espigas somente para si, mas também para a sogra. Isso evidencia que devemos compartilhar, dividir com os outros o suprimento da palavra de Deus que temos recebido. Deus tem nos suprido ricamente com a palavra profética que recebemos no viver da igreja sob diversas formas. A Bíblia, os livros e hinos espirituais, as reuniões, mensagens pelo canal do Instituto Vida para Todos, IVPT, o jornal Árvore da Vida e rico material disponibilizado via mídias sociais. Recursos não têm faltado. Boaz foi bondoso para com Ruth. Certo dia ele foi acompanhar a colheita de seu campo e a encontrou. Ao conhecer sua história, ficou impressionado com sua fidelidade para com Noemi. Então agiu com generosidade, orientando-a que não fosse colher em outro campo, e instruiu seus servos a que não a impedisse, mas a deixassem colher o máximo que pudesse. Ao relatar à sogra o que havia acontecido, Noemi louvou ao Senhor. Ela reconheceu a mão de Deus agindo ocultamente e providenciando um resgatador para mudar a sorte delas. Noemi contou para Ruth que Boaz era parente distante e a orientou sobre como proceder para se casar com ele. Seguindo essas orientações, Ruth se deitou aos pés de Boaz enquanto ele dormia e, ao acordar, pediu que ele estendesse a capa sobre ela, porque ele era seu resgatador. Ele passou a admirá-la ainda mais por essa atitude e disse: Bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth 3, 10 e 11. Boaz percebeu as virtudes de Ruth, a lealdade à tradição do povo de Deus, o cuidado com Noemi, além de aceitar casar-se com alguém da família de seu falecido marido, mostrando claramente compromisso com a família. Ela não foi procurar outros maridos, mas aquele que poderia preservar o nome da família. O pedido de Ruth para que Boaz estendesse a capa sobre ela expressava, de forma humilde, a necessidade de proteção de um parente chegado. Finalmente, Boaz e Ruth se casaram. Que alegria! Você consegue imaginar a gratidão de Ruth por Boaz? Que acontecimento grandioso! Ele a resgatou pela lei do levirato, que determinava que um homem deveria se casar com a viúva de seu irmão ou parente, e quando este não deixasse descendência, o filho desse casamento seria considerado descendente do falecido. A Bíblia relata que Boaz coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Ruth 4:3. Quanto a Noemi, as mulheres lhe disseram acerca de seu neto: ele será restaurador de tua vida e consolador de tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Verso 15. Com essa união, Ruth deu a Noemi um herdeiro para levar adiante a descendência de Elimeleque, cujo nome não seria apagado da herança em Israel. O filho que tivera se chamou Obed, que significa servo. Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Foi assim que Ruth se tornou crucial para gerar a casa real de Davi, de quem veio Jesus. Este relato denota que Deus
está sempre presente, mesmo que de forma oculta. Ainda que tudo pareça perdido e sem esperança, Ele move pessoas e circunstâncias para mudar a história. Que grande amor por nós! Ruth se mostrou virtuosa em sua conduta. O significado de seu nome revela justamente uma de suas principais características. No hebraico, Ruth significa amiga, companheira. Sua amizade com Noemi é exemplo para nós. Ela não aconteceu somente porque eram nora e sogra, mas porque o coração das duas se converteu ao Senhor. Precisamos ser amigas umas das outras e companheiras espirituais, na oração, no cuidado mútuo, na pregação do Evangelho. A amiga é aquela que ouve, cuida, se importa com o que a outra sente e necessita. Que essas virtudes humanas elevadas sejam nossa realidade hoje. O fato de Ruth ser descrita como alguém melhor do que 7 filhos, numa sociedade onde os homens eram tidos em alta estima, era o maior de todos os elogios. Seu cuidado com Noemi foi além do esperado de qualquer filho ou filho, mesmo sendo um relacionamento entre sogra e nora, que muitos consideram mais problemático. A vida de Ruth ilustra a alegria e a satisfação encontradas quando os princípios divinos são seguidos. Ruth foi determinada ao seguir o Deus de Noemi. Ela decidiu exercer o direito de desfrutar da rica terra de Canaã e, com a ajuda de Noemi, buscou lugar de descanso. Ruth estava na boa terra, tinha alimento para si e para a sogra, mas faltava algo: descanso. E isso ela só conseguiu quando se casou com Boaz, que tipifica Cristo. Como Ruth, precisamos exercer nosso direito de desfrutar Cristo como nosso noivo amado. Como tem sido o nosso relacionamento com Ele? Será que temos sido fiéis? Temos tido comunhão na palavra, confiando tudo a Ele? Ou temos vagado sem rumo, sem descanso? É hora de tomar uma atitude. Não esperemos mais. Invoquemos agora seu nome. Chamemos para perto de nós aquele que nos pode dar descanso. Todas as manhãs busquemos rebuscar espigas nas Sagradas Escrituras e experimentá-la de forma prática, buscando a Deus de todo o coração. Aplicar-se a ler e orar a palavra e invocar o nome do Senhor faz com que nosso espírito humano esteja unido ao Espírito de Deus. Uma vez que Boaz representa Cristo, Ruth prefigura a igreja. Cristo é a cabeça e a igreja o corpo. Na igreja podemos desfrutar Cristo coletiva e individualmente de forma íntima. Nada é mais íntimo que o casamento. Ter um relacionamento com Cristo como nosso marido é muito pessoal. Todos os dias podemos ter esse contato íntimo com Ele. Ele conhece nossos pensamentos e desejos, sabe das intenções de nosso coração e pode socorrer-nos em qualquer situação. Onde quer que estivermos, lá Ele estará conosco, dando-nos descanso e paz. A história de Ruth é tão rica que ainda temos outro princípio a aprender. Tudo aconteceu num tempo, do jeito que o Senhor havia planejado para a vida dela. Apesar de muitas vezes não entender as situações que se levantam à volta, precisamos confiar que todas as coisas, sem exceção, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Apesar de ser moabita, de não poder se casar com israelita, de nem poder entrar na congregação divina, Ruth entrou na genealogia mais importante da história. Esse fato mostra que a salvação de Deus alcança justamente as pessoas mais desprezadas e sem esperança. Por meio de Jesus, Deus transforma a história trágica de uma pessoa em final feliz e garante a eternidade com Ele na glória. O papel de Ruth nas Escrituras foi um dos mais brilhantes e serve de modelo para as mulheres hoje. Incansavelmente ela serviu como esposa, nora e mãe. Sua disposição humildemente e obediência tornaram-na notável.
com um legado de fé e esperança e humildade, como prova de que Deus cuida de todo o que deseja servi-lo. Deus a abençoou, mesmo sem ela ter expectativa de receber algo dele, pois o servia sem exigir nada em troca. Deus honrou esse coração, cercou-a de cuidados nos momentos mais difíceis e colocou em posição de destaque diante de todo Israel. Deus trabalha ocultamente para nos favorecer quando nosso coração se voltar para Ele. Que essa também seja nossa história. Oh, Senhor Jesus, nosso anelo é que seja soberano em todas as circunstâncias de nossa vida. Sabemos que estás presente e cuida de toda a situação que se levanta. Que experimentemos tua presença no relacionamento em casa, no trabalho e na igreja. Queremos buscar-te cada manhã para ter íntima comunhão, a fim de obter paz e descanso nestes dias tão difíceis. Que nas angústias e aflições encontremos socorro e descanso somente em Ti. Assim como Ruth foi amiga e companheira de sua sogra, também queremos ser amigas e companheiras das pessoas que colocas em nossa vida. Tu nos resgatastes com alto preço e hoje podemos exercer nosso direito de desfrutar-te e ser-te úteis, cheias de gratidão. Amém.